Olá, oitavo ano, boa tarde a todos. Estamos juntos para mais uma aula de ciências comigo, professora Sádiva, referente ao dia 20 de julho. E o assunto da nossa aula de hoje aborda cálculos renais, infecção urinária, insuficiência renal e a hemodiálise. O objetivo da nossa aula de hoje, turma, é de conhecer alguns problemas que afetam o sistema urinário. Então, apresentando para vocês aqui, para início de conversa, eu tenho os cálculos urinários. Então, os cálculos urinários, certo? Popularmente conhecido como cálculos renais, são massas sólidas formadas por minerais e sais ácidos. No caso aí, que se aglutinam, que se armazenam na concentração da urina, como podemos perceber aqui, ó, certo? Então, a passagem pelo trato urinário pode ser dolorosa, mas eles geralmente não causam danos permanentes para o resto da vida, não. Então, os sintomas mais comuns é uma dor intensa, normalmente no lado do abdômen, frequentemente associado a náuseas, é um desejo aumentado de ir ao banheiro constantemente, urinar, mas sem expelir muita urina, ardência para urinar também, sangue na urina aparece. Então, eu vou apresentar para vocês 4 tipos de cálculos urinários, certo? Então, sendo que eles se diferenciam uns dos outros no que diz respeito à formação, né, e as suas principais características. Então, com relação a eles, eu tenho os cálculos de cálcio, que são os mais comuns, né, ocorrem mais frequente em homens do que em mulheres e aparecem, no geral, entre 30 e 20 anos de idade. Eu tenho os cálculos de cistina. Estes podem aparecer em pessoas que já têm uma doença renal hereditária e que afeta tanto homens quanto mulheres, certo? Eu tenho também os cálculos de estruvita, encontrados principalmente em mulheres com infecção do trato urinário. Estes tipos de pedras nos rins, popularmente conhecido, podem crescer muito e bloquear o rim, o ureter ou a bexiga. Eu tenho os cálculos de ácido úrico, que compreendem a 7% de todos os cálculos renais tratados e formam-se principalmente em pacientes que têm ácido úrico elevado e são mais frequentes em homens. Podem ainda ocorrer juntamente com dietas ricas em proteínas. Então, os fatores de risco para que esses cálculos eles possam vir aparecer em determinados indivíduos. O indivíduo ele pode ter um histórico familiar, no caso, né? Se alguém da família já teve pedra nos rins, popularmente conhecida, as chances de esse indivíduo desenvolvê-las também são maiores. Adultos acima de 40 anos são mais propensos, né, a desenvolver essas pedras nos rins do que pessoas mais jovens. Homens são mais suscetíveis aos cálculos renais, né, do que as mulheres. Deixar de beber a quantidade de água indicada todos os dias aumenta os riscos também de desenvolver pedra nos rins, né? Então, neste sentido, pessoas que vivem em regiões quentes, né, ou pessoas que costumam suar muito, estão dentro do grupo de risco, ok? De adquirir esses cálculos urinários. Pessoas também com obesidade apresentam a maior possibilidade, a maior chance, né, estão dentro do grupo de risco de apresentar esses cálculos urinários também. Então, o ideal, né, é buscar uma ajuda médica, caso sinta
algum desconforto. Caso apresente cálculos renais, o viável, né, para que sejam identificados em exames de rotina, tem que procurar um especialista, né, urologista no caso aí, certo? Por quê? Porque se o indivíduo apresenta sintomas como esse que eu falei tanto para vocês aqui, se faz viável procurar o urologista, que é o especialista na área, tá certo? Então, assim, nós temos os exames de imagem, que esses exames de imagem, eles são fundamentais para o diagnóstico de cálculo renal. A ultrassonografia, a radiografia de abdômen, são bons exames de triagem, né, e o acompanhamento, mas o exame para identificar e indicar o tratamento e, no caso aí, né, de cálculos urinários, é a tomografia do abdômen, certo? Com relação, turma, à infecção urinária, com relação à infecção urinária, nós podemos perceber aqui, não sei se vocês lembram, né? Aqui é uma placa de Petri, como vocês viram, né? Que é um material de laboratório e dentro dela nós temos aqui vários pontinhos, né? Isso aqui tudo são bactérias. Então, a infecção urinária, ela geralmente ocorre quando essas bactérias ela entra no trato urinário através da uretra e começam a se multiplicar na bexiga urinária. Quando isso acontece, certo? As bactérias elas podem se apoderar, né, e se transformar em uma infecção completa no trato urinário. Professora, como você sabe, né, que o indivíduo está com infecção urinária, certo? Ele pode apresentar vários sintomas, né? Como, por exemplo, ardência forte ao urinar, apresenta urina escura, a urina acompanhada de sangue também, urina com um mau cheiro, né, forte, dor pélvica, né? Não há correlação direta entre o inverno e cistite. Então, o que acontece é que, devido ao frio, as pessoas seguram a urina por mais tempo e isso pode evoluir tanto para a inflamação quanto a infecção. Então, a cistite, turma, é a inflamação da bexiga, que é o órgão que armazena essa urina e guarda essa urina por um determinado tempo. Então, afeta mais as mulheres, né, por questões anatômicas, mas os homens também não estão livres dessa infecção, não. Quando a infecção afeta os rins, temos a pielonefrite. Os sintomas são calafrios, dor na região lombar, certo? Febre, mal-estar. A melhor maneira de prevenir a infecção é fazer a higienização de uma forma correta, certo? Impossibilitando essas bactérias intestinais chegarem até a uretra. Não prender a urina por um tempo prolongado, ingerir bastante água diariamente é fundamental, ok? Com relação, turma, à insuficiência renal. A insuficiência renal, ela é uma condição na qual os rins eles perdem de maneira lenta, progressiva, irreversível, a sua capacidade de filtrar o sangue. E sua capacidade está relacionada a diabetes, a hipertensão arterial, infecção dos glomérulos, né? E entra em ação a hemodiálise. Então, a hemodiálise, ela é um procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer, se torna incapaz de fazer. Então, é um rim artificial, essa máquina. Vocês estão observando aqui na imagem.
Cada sessão de hemodiálise dura entre 4 a 6 horas e deve ser feita pelo menos 3 vezes por semana. Há desconforto durante a hemodiálise? Na maioria das sessões de hemodiálise, o paciente não sentirá nada, mas algumas vezes pode ocorrer queda de pressão arterial, pode ocorrer cãibras, dores de cabeça. Então, por esses motivos, a sessão deve ser sempre realizada na presença de um médico ou de uma equipe de enfermagem. Então, assim, geralmente esses sintomas acontecem quando o paciente tem muito líquido para remover, né, do seu corpo naquela sessão de hemodiálise. Então, dessa forma, é importante seguir as recomendações de uma equipe médica que esteja ali presente, para evitar o ganho excessivo de peso entre os dias das sessões, para que haja maior conforto e menos intercorrência durante a sua realização, ok, turma? E vou deixando aqui para vocês uma atividade das páginas 246 a 249, certo? Para vocês, na forma de pesquisa, responderem essas questões. Deixo registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Estaremos juntos no plantão de quinta-feira e no mais, até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula.